Descobri que a viagem de amigas da minha esposa era, na verdade, uma escapada romântica com o amante dela. Eles ficaram chocados quando cheguei ao resort com os papéis do divórcio. Eu sabia que algo estava errado. Não era só um pressentimento, era como se o ar em casa tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. Clara, minha esposa há 8 anos, estava diferente. Não era mais a mulher que ria das minhas piadas ruins ou que me puxava para dançar na sala sem motivo. Agora, ela vivia grudada no celular, digitando com um sorrisinho que não era para mim. Quando eu perguntava, ela desconversava. Nada, só conversando com as meninas, dizia, mas seus olhos fugiam dos meus. Eu não sou de desconfiar, mas, cara, quando você sente que tá sendo feito de idiota, é impossível ignorar. Era uma quinta-feira à noite e a gente tava jantando. Ou melhor, eu tava jantando. Clara só cutucava a comida, o celular vibrando sem parar ao lado do prato. Quem é? Perguntei tentando soar casual. Ela deu de ombros. É a Marina, tá animada com a viagem. A tal viagem? Clara tinha me falado uns dias antes sobre uma viagem de amigas pro litoral, um fim de semana num resort chique. Disse que era para relaxar, que ela e as amigas precisavam de um tempo. Eu achei estranho, mas não questionei na hora. Talvez porque eu não queria acreditar que tinha algo errado. Talvez porque eu ainda confiava nela. Mas naquela noite, enquanto ela tomava banho, o celular ficou na mesa. Eu sei que não devia, mas peguei. Não tinha senha, nunca teve. Abri o WhatsApp e vi o nome Marina no topo da lista. Só que as mensagens não eram de uma amiga. Mal posso esperar para te ver. Amor. Reserva confirmada pro quarto 312. Meu coração parou. Li mais algumas mensagens, meu estômago embrulhando. Não era Marina, era um cara, um tal de Rafael. E pelo tom, não era só um flerte. Era algo sério, planejado. Eu podia ter confrontado ela ali mesmo, mas algo me segurou. Talvez raiva, talvez medo de ouvir a verdade. Devolvi o celular pro lugar e fingi que estava tudo bem quando ela voltou, enrolada na toalha, com aquele sorriso, que agora me dava nojo. Tô tão animada pra viagem, ela disse, sem me olhar nos olhos. Vai ser bom pra você, respondi, engolindo o veneno. Naquela noite não dormi. Fiquei pensando no que fazer. Confrontar? Ignorar? Eu não sou de ficar parado, então decidi agir. No dia seguinte, enquanto Clara estava no trabalho, revirei as coisas dela. Não me orgulho disso, mas precisava de respostas. No fundo da gaveta, de lingerie, achei um recibo amassado. Um resort chamado Paraíso Azul, quarto 312, reservado em nome de Clara e Rafael Menezes. O mesmo nome das mensagens. Meu sangue gelou. Quem era esse cara? E por que ela estava fazendo isso comigo? Passei o dia seguinte obcecado. Pesquisei o nome dele na internet, mas não achei nada útil. Só um perfil trancado no Instagram e uma foto de um cara sorrindo numa praia. Podia ser qualquer um. Liguei pro resort fingindo ser Rafael e confirmei a reserva. Sim, senhor. Quarto 312. Vista pro mar. Check-in sexta-noite. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Era real. Minha esposa estava me traindo e eu não podia mais fingir que não via. Naquela noite, Clara chegou em casa com uma mala. Pronta. Vou sair cedo amanhã, amor. Ela disse, beijando minha testa como se nada tivesse mudado. Tá bom, respondi com a voz firme. Mas por dentro eu tava desmoronando. Enquanto ela dormia, peguei meu laptop e entrei no site do resort. Comprei uma passagem para a mesma cidade, pro mesmo dia. Não ia confrontá-la por mensagem ou em casa. Não. Eu ia aparecer lá, cara a cara, e ver a verdade nos olhos dela. E se fosse o caso, ia acabar com tudo. Eu não dormi direito depois que comprei a passagem. Minha cabeça era um turbilhão, imaginando Clara com esse tal de Rafael, rindo, se abraçando, enquanto eu ficava em casa como um trouxa. A raiva queimava, mas também tinha uma pontada de tristeza que eu não queria admitir. 8 anos juntos, caramba. Como ela pôde? Eu precisava de mais respostas antes de chegar naquele resort e explodir tudo. Não ia me contentar com um recibo e umas mensagens. Precisava saber quem era esse cara e por que ela estava fazendo isso. Na sexta de manhã, Clara saiu cedo, toda sorridente com a mala na mão. Volto domingo, amor. Se cuida. Ela disse, me dando um beijo rápido. Eu só assenti, com um nó na garganta. Assim que ela saiu, liguei para um cara que conheci uns anos atrás, o Márcio, um detetive particular que já tinha ajudado um amigo meu num rolo de trabalho. Márcio, preciso que você descubra tudo sobre um cara chamado Rafael Menezes. E rápido, tipo pra ontem. Ele pediu detalhes e eu passei o pouco que sabia. O nome, o resort, o quarto. Tá tranquilo, André. Me dá até o fim do dia. Te passo o que encontrar. Enquanto esperava, fiquei andando de um lado pro outro em casa, como um bicho enjaulado. Tentei me distrair, mas tudo me lembrava dela. A foto nossa na estante, o café que ela sempre fazia forte demais, até o cheiro do perfume dela no sofá. Peguei o celular e abri as mensagens de novo. Agora com mais calma. Tinha uma troca mais antiga, de semanas atrás, onde o Rafael dizia, você merece mais do que ele te dá. Filha da mãe. Ela respondeu, você não entende, é complicado. Complicado? O que era complicado? Eu dei tudo pra ela.
Casa, viagens, apoio. O que estava faltando? Por volta das 3 da tarde, Márcio ligou. André, consegui umas coisas. Rafael Menezes, 38 anos, trabalha como consultor financeiro. Mora em São Paulo, solteiro, sem filhos. Ele e a Clara se conheceram no evento da empresa dela, há uns 6 meses. Tem mais. Eles trocaram e-mails corporativos antes de passar pro WhatsApp. Parece que começou como algo profissional, mas bom, você já sabe no que deu. Meu sangue ferveu. 6 meses. Ela estava me enganando por meio ano. Tem mais alguma coisa, Márcio? Alguma pista de quem ele é pra ela? Ele hesitou. Olha, não achei nada de criminoso, mas o cara tem fama de ser escorregadio. Alguns clientes dele já reclamaram de promessas não cumpridas. E André, ele está hospedado no Paraíso Azul agora. Quarto 312, como você disse. Agradeci e desliguei. Minha cabeça girava. Rafael não era só um amante, era um cara que sabia jogar, que manipulava. Mas por que Clara? O que ela viu nele? Decidi que não ia esperar mais. Fui pro cartório, conversei com um advogado amigo meu, o Eduardo. Quero os papéis do divórcio prontos hoje. Não quero briga, só quero acabar com isso. Ele tentou me convencer a esperar, mas eu estava decidido. Em poucas horas, os papéis estavam na minha mão, frios e pesados como uma sentença de morte. Enquanto arrumava minha mala, pensei em como ia fazer. Não queria uma cena barulhenta, mas também não ia deixar passar em branco. Imaginei os dois no resort, tomando drinks, achando que estavam seguros. A ideia de pegá-los desprevenidos me dava uma satisfação amarga. Peguei o voo no fim da tarde no avião. Olhando pela janela, prometi para mim mesmo. Não ia chorar, não ia implorar. Ia mostrar para Clara que ela não me conhecia tão bem quanto pensava. Cheguei na cidade à noite. O resort ficava a uns 40 minutos do aeroporto, numa praia que parecia perfeita demais para ser verdade. Peguei um táxi, e no caminho, o motorista tentou puxar papo. Tá de férias, chefe? Eu só murmurei algo assim. Minha cabeça estava no quarto 312, imaginando o que eu ia encontrar. Quando o táxi parou na entrada do resort, vi as luzes brilhando, o som das ondas ao fundo. Era lindo, mas para mim parecia o palco de uma tragédia. Peguei minha mala, os papéis do divórcio na mão e entrei. O saguão do resort era um espetáculo. Lustres brilhando, o som de um piano ao fundo e o cheiro de maresia misturado com perfume caro. Mas eu não estava ali para curtir. Minha mão apertava a pasta com os papéis do divórcio e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Perguntei na recepção onde ficava o restaurante principal, já que o detetive tinha dito que Clara e Rafael estavam lá quase toda noite. A recepcionista, uma moça de sorriso ensaiado, apontou para um corredor iluminado. É ali, senhor. Boa noite. Eu só assenti e fui. Enquanto caminhava, senti o peso de tudo. 8 anos de casamento, menos, tudo desmoronando por causa de um cara chamado Rafael. Eu ainda não sabia quem ele era de verdade, mas logo ia descobrir. O restaurante estava lotado, casais rindo, taças tilintando, como se o mundo fosse perfeito. Então eu os vi. Clara estava numa mesa de canto com um vestido azul que eu nunca tinha visto. Ela ria, jogando o cabelo para trás, enquanto Rafael, um cara de terno caro e sorriso convencido, segurava a mão dela. Meu estômago virou. Por um segundo, pensei em dar meia volta, mas a raiva falou mais alto. Caminhei até a mesa, a pasta na mão como uma arma. Quando cheguei, Clara olhou para mim e o sorriso dela morreu. Rafael franziu a testa, confuso, mas logo disfarçou com o ar de quem estava no controle. André? Clara gaguejou, o rosto pálido. O que você tá fazendo aqui? Eu não respondi de cara. Joguei os papéis do divórcio na mesa, bem no meio dos pratos intocados. Acho que isso explica. Falei, a voz fria, mas tremendo, por dentro. O restaurante ficou em silêncio por um instante, como se todo mundo tivesse percebido que algo grande estava acontecendo. Rafael tentou se levantar, mas eu cortei com o olhar. Senta, a gente vai conversar. Clara pegou os papéis, as mãos trêmulas, e leu a palavra divórcio em letras grandes. André, por favor, não é o que você tá pensando. Ela começou, mas eu levantei a mão. Não é? Então me explica por que você tá num resort com esse cara, no quarto 312, enquanto me dizia que era uma viagem de amigas. Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Rafael, com aquele sorriso de quem acha que pode consertar tudo, tentou intervir. Olha, cara, vamos conversar como adultos. Não precisa fazer cena. Isso me tirou do sério. Cena? Você tá no meu casamento, seu filho da mãe. Quem você pensa que é? Minha voz saiu mais alta do que eu queria e alguns garçons começaram a se aproximar. Clara segurou meu braço. Por favor, André, deixa eu explicar. Não é só o que parece. Eu puxei o braço. Então explica. Agora. Ela olhou para Rafael como se pedisse ajuda e ele deu de ombros, como se dissesse, se vira. Foi aí que ela soltou a bomba. Você conhece o Rafael, André? Ele era seu amigo. Lembra do Rafa, da faculdade? Meu mundo parou. Rafael Menezes. O nome bateu como um soco. Meu ex-melhor amigo, o cara que sumiu da minha vida depois de uma briga feia há 10 anos. Eu olhei para ele e agora o rosto fazia sentido. O mesmo olhar arrogante,
O mesmo jeito de quem sempre se acha o mais esperto. Você tá brincando comigo, Clara? Perguntei, a voz quase sumindo. Rafael se recostou na cadeira com um sorrisinho. Surpresa, né, André? Faz tempo, cara. Eu quis socar ele ali mesmo, mas me segurei. Por quê, Clara? Porque ele... Ela baixou os olhos, as lágrimas começando a cair. Não foi só um caso, André. Ele me procurou. Disse que sabia coisas sobre você. Coisas do passado. Meu sangue gelou. Que coisas? Perguntei, mas ela não respondeu. Rafael se levantou jogando o guardanapo na mesa. Acho que a gente conversa melhor amanhã, André. Boa noite. Ele saiu deixando Clara ali, chorando. Eu fiquei parado, os papéis na mesa, o restaurante voltando ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo estava em pedaços. Rafael, meu ex-amigo. O que ele sabia sobre mim, e o que Clara estava escondendo. Eu precisava descobrir, mas não ali. Peguei os papéis e saí, com a certeza de que aquela noite era só o começo. Eu não conseguia respirar direito depois que saí do restaurante. O ar quente da praia batia no rosto, mas parecia que eu estava sufocando. Rafael, meu ex-amigo da faculdade, o cara que eu não via há 10 anos, estava ali, no meio do meu casamento, como um fantasma que voltou para me assombrar. E o pior, Clara disse que ele sabia coisas sobre mim. Que coisas? Meu passado não era um livro aberto, mas também não era um armário cheio de esqueletos. Ou era? Descobri que a viagem de amigas da minha esposa era, na verdade, uma escapada romântica com o amante dela. Eles ficaram chocados quando cheguei ao resort com os papéis do divórcio. Fiquei andando pelo resort, a pasta com os papéis do divórcio ainda na mão, tentando juntar as peças. Voltei para meu quarto, um lugar simples comparado ao luxo do 312. Sentei na cama e tentei lembrar de Rafael. Na faculdade, éramos inseparáveis. Eu, ele e mais uns caras, sempre juntos, bebendo, planejando o futuro. Mas tudo mudou numa noite, depois de uma briga idiota. Ele me acusou de ter ferrado com um projeto importante. Disse que eu tinha passado a perna nele para ficar bem com o professor. Não era verdade, mas ele não quis ouvir. Depois disso, ele sumiu. Nunca mais nos falamos. Como ele voltou para minha vida? E por que Clara? Tentei ligar pro Márcio, o detetive, mas ele não atendeu. Era tarde, quase meia-noite. Resolvi mandar uma mensagem. Rafael Menezes é meu ex-amigo da faculdade. Descobre tudo o que puder sobre ele, especialmente o que ele tá tramando com minha esposa. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Minha cabeça voltava para Clara, pro jeito que ela chorou no restaurante. Ela parecia assustada, não só por ser pega, mas por algo maior. O que Rafael tinha contra mim? Na manhã seguinte, desci pro café. Queria encontrar Clara, tirar a limpo o que ela quis dizer com coisas do passado. O restaurante estava mais calmo, mas ela não estava lá. Vi Rafael do outro lado, tomando um suco, todo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele me viu e acenou com aquele sorrisinho que me dava vontade de quebrar a cara dele. Ignorei e fui para a recepção, perguntar se Clara ainda estava no 412. A recepcionista confirmou. Sim, a senhora Clara Menezes está registrada. Menezes. Ela estava usando o sobrenome dele. Isso me acertou como um soco. Voltei pro meu quarto e, por sorte, Márcio ligou. André, consegui mais coisa. Rafael tá metido em umas paradas estranhas. Ele trabalhou com os caras meio obscuros uns anos atrás, tipo consultoria que cheira lavagem de dinheiro. E tem mais. Encontrei um processo arquivado contra ele, de 2015. Algo sobre falsificação de documentos. Não sei se tem a ver com você, mas o caso estava ligado a um acidente de carro. Acidente de carro? Meu coração disparou. Em 2015, eu estava envolvido num acidente. Um cara morreu, mas nunca falaram que eu tinha culpa. Foi só um azar, certo? Márcio, foca nesse acidente. Descobre se o Rafael tá ligado a isso de algum jeito. Desliguei, com a cabeça a mil. Eu lembrava daquele dia. Uma noite chuvosa, eu dirigindo, um carro vindo na contramão. Bati de lado, o outro motorista morreu na hora. A polícia investigou, mas concluíram que não foi minha culpa. Mesmo assim, eu carregava aquele peso. Será que Rafael sabia de algo que eu não sabia? Ou pior, será que ele tinha alguma prova que podia me ferrar? Resolvi procurar Clara. Bati na porta do 312, mas ninguém abriu. Mandei uma mensagem. Clara, precisamos conversar. Agora. Ela respondeu minutos depois. Tô na praia, perto do pier, vem. Quando eu cheguei, ela estava sentada na areia, sozinha, olhando pro mar. O vestido azul do jantar estava trocado por uma camiseta larga e ela parecia exausta. André, eu não queria que fosse assim. Ela começou, sem me olhar. O Rafael me procurou há meses. Ele disse que você mentiu sobre o acidente, que você sabia que o outro carro estava com defeito e não fez nada. Eu senti o chão sumir. Isso é mentira, Clara. Eu não sabia de nada. Ela finalmente me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Ele tem provas, André. Um relatório, e-mails. Ele disse que pode te colocar na cadeia. Minha cabeça girava. Rafael estava usando o passado para manipular ela. Para me destruir. Mas por quê?
O que ele ganhava com isso? Clara, me diz tudo. O que ele quer? Ela hesitou, depois soltou. Ele quer que eu te convença a assinar uns papéis. Algo sobre a nossa empresa. Se você não assinar, ele vai entregar as provas para a polícia. Eu fiquei sem ar. Nossa empresa, que construí do zero, era tudo que eu tinha. Rafael não queria só minha esposa. Ele queria tudo. E eu tava começando a entender que isso não era só uma traição. Era uma vingança. Eu tava parado na praia, com Clara na minha frente, o mar ao fundo parecendo zombar de mim com aquela calma. As palavras dela ainda ecoavam na minha cabeça. Com prova sobre o acidente de 2015 e queria que eu assinasse papéis para salvar minha pele, minha empresa, meu orgulho, tudo que eu construí na mira daquele desgraçado. A raiva subia, mas eu sabia que não podia explodir. Não agora. Precisava ser mais esperto que ele. Clara, você tá com ele nisso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela negou com a cabeça, as lágrimas caindo. Não, André, eu juro. Ele me manipulou. Disse que era para te proteger, que você ia perder tudo se eu não ajudasse. Proteger? Rafael nunca quis proteger ninguém além dele mesmo. O que ele te prometeu, Clara? Por que você caiu nessa? Ela abaixou a cabeça. Ele disse que me amava, que você nunca me valorizou. Eu fui idiota. Eu quis gritar, mas engoli seco. Não era hora para discutir o casamento. Onde está esse relatório que ele disse que tem? Perguntei. Ela hesitou. No quarto, num pendrive. Mas ele não me deixa ver. Eu sabia o que precisava fazer. Clara, volta pro quarto. Finge que tá tudo bem e me avisa quando ele sair. Ela me olhou, confusa. O que você vai fazer? Eu não respondi. Só disse. Confia em mim. Dessa vez sou eu que resolvo. Voltei pro meu e liguei pro Márcio de novo. Achei mais coisa. André. Ele disse assim que atendeu. O acidente de 2015. O cara que morreu, um tal de Marcos Lima, trabalhava numa oficina mecânica. Tem um relatório policial dizendo que o carro dele tinha problemas nos freios, mas nunca confirmaram se foi sabotagem ou só negligência. E, adivinha? Rafael era cliente dessa oficina na época. Meu coração disparou. Rafael estava ligado ao acidente. Mas como? E por que ele estava usando isso contra mim agora? Márcio, consegue esse relatório? E qualquer e-mail, qualquer coisa que ligue o Rafael a isso. Ele prometeu tentar. Enquanto isso, Clara mandou uma mensagem. Ele saiu. Tá no bar do resort. Quarto 312 tá vazio. Era a minha chance. Peguei uma chave reserva com a camareira, inventando uma história de que tinha esquecido algo no quarto da minha esposa. Subi até o 312, meu coração na boca. O quarto era um luxo. Cama king, vista pro mar, garrafa de champanhe pela metade. Revirei as coisas de Rafael, procurando o pendrive. Encontrei numa bolsa preta, junto com um caderno cheio de anotações. Abri o pendrive no meu laptop. Tinha um arquivo, relatório 2015.pdf. Era um documento com e-mails trocados entre Rafael e um cara da oficina, falando sobre ajustes no carro de Marcos. Um dos e-mails dizia: se der certo, ele não vai ser mais problema. Meu estômago embrulhou. Rafael não só sabia do acidente, ele podia ter causado. E agora estava usando isso para me chantagear, dizendo que eu tinha culpa. Mas por quê? O que ele ganhava me destruindo? Antes que eu pudesse copiar o arquivo, a porta abriu. Rafael entrou, com uma cara de quem já sabia que eu estava lá. Você é previsível, André, ele disse, fechando a porta. Eu me levantei, o pendrive na mão. O que você fez, Rafael? Por que tá atrás de mim depois de tanto tempo? Ele riu, aquele sorriso que me dava nojo. Você sempre foi o cara certinho, né? Mas naquela noite, você dirigiu sabendo que o cara estava bêbado. E eu sei disso. Assina os papéis da empresa, transfere tudo pra mim e eu esqueço que sei. Eu congelei. Ele estava mentindo. Tinha que estar. Eu não sabia que o Marcos estava bêbado. Ou sabia. Minha memória daquela noite era um borrão. Você tá blefando, disparei. Ele se aproximou, a voz baixa. Quer arriscar? Ou prefere salvar sua empresa e sua liberdade? Ele tirou um contrato do bolso. Já pronto. Assina e a gente esquece o passado. Eu estava encurralado, mas algo me dizia que assinar era o mesmo que me entregar. Me dá um dia para pensar, falei, ganhando tempo. Ele sorriu. Um dia. Depois a polícia recebe uma cópia desse pendrive. Saí do quarto com o coração na mão. Rafael não era só um traidor. Ele era perigoso. E eu precisava de um plano para virar o jogo antes que ele destruísse tudo. Eu saí do 312 com o pendrive na mão, o peso das palavras de Rafael me esmagando. Ele tinha me dado um dia para assinar o contrato e entregar minha empresa, minha vida, em troca de silêncio sobre o acidente de 2015. Mas eu não ia ceder, não sem lutar. Voltei pro meu quarto e passei a noite relendo o relatório no pendrive, tentando encontrar uma brecha. Os e-mails eram claros. Rafael pediu ajustes no carro de Marcos, o cara que morreu. Mas nada provava que eu sabia de algo. Ele estava blefando, usando meu medo contra mim. Eu precisava virar o jogo. De manhã liguei pro Márcio. Consegui. O relatório completo do acidente, ele disse.
O carro do Marcos tinha defeito nos freios, mas a investigação nunca confirmou sabotagem. Só que tem um detalhe. Rafael foi interrogado na época. Ele negou qualquer ligação com a oficina, mas o mecânico disse que viu ele lá dias antes do acidente. Era o que eu precisava. Rafael não era intocável. Ele tinha rabo preso. Mandei uma mensagem para Clara. Encontra comigo no café do resort. Agora. Ela apareceu, com olheiras fundas, como se não tivesse dormido. André, me perdoa, ela começou, mas eu acordei. Não é sobre perdão, Clara. É sobre Rafael. Ele tá te usando. Ele armou o acidente e agora quer me culpar para tomar a empresa. Ela arregalou os olhos. Como assim, armou? Mostrei os e-mails do pendrive. Ele mandou mexer no carro do Marcos e agora tá usando você para me chantagear. Ela cobriu a boca chocada. Eu não sabia. Ele disse que era para te proteger. Clara, você precisa escolher um lado. Me ajuda a ferrar esse cara. Ela hesitou, mas assentiu. O que você quer que eu faça? Pedi para ela marcar um encontro com Rafael no bar do resort, fingir que estava tudo bem. Enquanto isso, copiei o pendrive e mandei pro Márcio, com instruções para entregar tudo para um contato dele na polícia, caso algo desse errado. Eu tava pronto pro confronto final. À noite, cheguei no bar antes da hora. Rafael tava lá, tomando um uísque, todo confiante. Clara chegou logo depois, sentando ao lado dele, mas seus olhos cruzaram com os meus por um segundo. Eu me aproximei, sem os papéis do divórcio dessa vez. Rafael, vamos acabar com isso, falei, sentando na frente dele. Ele riu. Assinou o contrato. Eu tirei um papel do bolso, mas não era o contrato. Era uma cópia do e-mail incriminador. Você mandou mexer no carro do Marcos. Isso é homicídio culposo, no mínimo. Quer que a polícia veja isso. O sorriso dele sumiu. Você não tem coragem, André. Se eu caio, você cai junto. Eu me inclinei para frente. Talvez, mas eu não tenho mais nada a perder. E você? Ele olhou para Clara, como se esperasse apoio. Mas ela se levantou. Eu sei de tudo, Rafael. Você mentiu para mim. Ele ficou branco. Tentei blefar mais. A polícia já tem o pendrive. Se você não sumir da minha vida, eles vão te pegar. Não era totalmente verdade, mas ele não sabia disso. Rafael se levantou, jogando dinheiro na mesa. Você ganhou. É, André. Mas isso não acaba aqui. Ele saiu e eu sabia que ele não ia desistir fácil. Mas por enquanto, eu tinha vencido. Clara ficou ali, olhando para mim. E agora, André, o que a gente faz? Sentei com ela, exausto. Nosso casamento acabou, Clara. Não dá para consertar. Mas você me ajudou hoje e eu te agradeço. Ela chorou, mas assentiu. Eu errei. Mas não quero que você pague pelo que o Rafael fez. Na manhã seguinte, deixei o resort. Os papéis do divórcio ficaram com Clara, assinados por mim. Não tinha mais raiva, só um vazio estranho. O pendrive estava com Márcio e ele garantiu que a polícia ia investigar Rafael. Eu não sabia se ele ia cair, mas pelo menos ele sabia que eu não era mais o cara que ele podia manipular. No táxi pro aeroporto, olhei pro mar uma última vez. A vida que eu conhecia tinha acabado, mas de algum jeito eu me sentia livre. Não pelos papéis, mas porque a verdade, por mais dura que fosse, tinha-me, de algum jeito eu me sentia livre. Não pelos papéis, mas porque a verdade, por mais dura que fosse, tinha me soltado.